Fala pessoal, tudo bem? Eu vim aqui numa edição extraordinária para falar sobre um assunto que está bem quente na internet, que é esse tratamento com proteínas do choque térmico, esse Thermal Tunnel, é o túnel de temperatura cerebral e os tratamentos que prometem a cura do caso mais recente que apareceu na CNN, e eu já vi que tem relatos, notícias na Espanha, em Portugal, de pacientes com câncer de próstata metastático, grau 4, terminal, até com a expectativa de vida de 4 meses, sendo completamente curados por esse tratamento que é novidade, por assim dizer, de um médico formado em Yale, que é brasileiro. E os headlines, os títulos dessas me chamaram muita atenção, dessas reportagens, porque mais uma vez a gente se depara com promessas muito grandiosas e mal explicadas de tratamentos muito simples para doenças muito complexas, para doenças muito variadas também. Esse seria um tratamento que foi criado a partir de uma tecnologia que ele inventou mais ou menos no começo dos anos 2000 e que seria capaz de criar proteínas de um choque térmico, ou seja, na diferença de temperaturas, as proteínas do corpo, elas poderiam se desenrolar e se reconstruir da forma correta, gerando cura de várias circunstâncias, desde Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica e, ultimamente, um câncer de próstata. E aí entrou na minha seara, e isso me diz respeito, porque eu recebi diversas mensagens em grupos de oncologistas, urologistas, perguntando se alguém tinha ouvido falar sobre isso, que não é discutido nem nos congressos mais amplos de oncologia e uro-oncologia, que é quando o urologista foca no tratamento do câncer dentro da nossa especialidade. E é uma das coisas que eu tenho maior foco, que é no tratamento do câncer de próstata. Então a gente tem que ter sempre muito cuidado no momento de manusear, de conversar sobre a expectativa do paciente. A fé na cura é algo que a gente utiliza sempre que um médico ele trata um paciente, ele tem fé na cura daquele paciente, não só pelo desejo empático, que é o que é uma das características que mais leva as pessoas a fazerem medicina, é a empatia, é identificar a dor do outro e tomar para si, dividir com ela o peso de uma doença, de uma vida encurtada ou de uma qualidade de vida roubada. Então, é importante a gente levar adiante essa fé, mas uma fé educada, baseada em dados. Ou então, no meu consultório, eu daria para o paciente desde chá de boldo, capim-santo, a quimioterapias, hormonioterapias, cirurgia, no meio da cirurgia parar para dar ao paciente tríbulos terrestres. A gente não pode simplesmente fazer de absolutamente tudo que já foi ouvido numa expectativa desesperada de tratar o paciente e dar a ele todas as chances, porque o que acontece é uma interrupção de uma ideia lógica, é a interrupção de tratamentos que realmente foram comprovados, e isso é importante o paciente perceber. Porque o médico utiliza de palavras muito complexas que o distanciam do paciente ao ponto que ele lhe percebe frio, como se o paciente não lhe importasse mais, fosse apenas mais um número, fosse mais dinheiro na conta do banco, repercussão na sua carreira, e não é o caso, pelo menos na maioria dos médicos com quem eu ando, que eu conheço e aqueles que eu referencio. O tratamento do paciente é um tratamento nosso também. O tratamento do paciente é um tratamento do médico que toma para si a responsabilidade pela vida daquele paciente, pela esperança do seu filho, da sua esposa ou da sua mãe. E isso, quando é tratado de uma maneira muito frívola, rompe completamente com qualquer pacto que o médico possa fazer consigo mesmo ou com seus pacientes. E entregar a ele a esperança da cura de absolutamente tudo, ou principalmente, são sempre casos muito difíceis, onde todo mundo perdeu a esperança, é onde chegam médicos e tratamentos e promessas
milagrosos que ninguém ouviu falar, que não há relato na medicina, uma medicina que muita gente enxerga como comercial, que esconde segredos dos pacientes para que eles não se curem nunca e continuem a lidar dinheiro, e são esses mesmos médicos e esses mesmos tratamentos que solicitam dos pacientes volumes vultosos de dinheiro. Tratamentos milagrosos nunca são baratos. Então é um contrassenso entre essa indústria que tenta tirar tudo e pensa apenas no lucro, mas a única saída é pagar valores que não se encontram em nenhum outro tratamento que foi cientificamente comprovado. E essas palavras cientificamente comprovados, painel de especialistas, deixam o médico tão longe dos seus pacientes que eles se sentem abandonados, porque o tratamento se torna apenas números numa tabela. Não é mais o médico que se dedica, e aquele médico que aparece na televisão prometendo mundos e fundos, ele sempre aparece também sorrindo e abraçando e chorando junto, porque o que falta ao paciente muitas vezes não é um médico bem informado, mas um médico que lhe segure na mão, que lhe abrace e que esteja junto com ele de manhã, de tarde, de noite, dividindo esse fardo tão grande que é o risco da morte. Então, quando a gente fala em cientificamente comprovado, publicado em revistas de alto impacto, o que a gente está querendo dizer de uma maneira mais simples? Os médicos que focam nessa área se juntam e tentam, em conjunto, identificar em todas as informações e tudo aquilo que em qualquer momento alguém cogitou como possível de trazer uma melhora ao tratamento de um paciente. Vamos ver se isso faz sentido, vamos ver se ninguém deixa passar nenhum detalhe que me faça prescrever um remédio ou caro ou agressivo com efeitos colaterais e que não seja com o máximo de certeza possível para o momento histórico e para o momento do nosso conhecimento, do patamar do nosso conhecimento, que seja realmente importante para ele ganhar qualidade e quantidade de vida. Então, um painel de especialistas, a publicação passa por revisores e revisores, gente que pode identificar um detalhe que diz isso aqui que você está dizendo não faz sentido, porque tudo isso aqui ao redor que talvez você tenha esquecido, não corrobora com o que você está dizendo. Reavalie e reavalie. Fornecer ao paciente uma fé exagerada em algo que não foi comprovado simplesmente por não dar efeitos colaterais. Como se você fosse simplesmente gastar dinheiro que não é nada, simplesmente se submeter a algo que pode ser que ajude e resolva. E o dinheiro é o mínimo que você tem que pensar. O que é vender um apartamento? Me dá tudo aquilo ali por um comprimido, ou uma terapia, ou um tratamento que vai, pelo menos se tiver 1% de chance, será que não vale tudo aquilo que você acumulou? Porque depois que a gente morre, a gente não leva nada. É um discurso que seduz, mas seduz de forma a muitas vezes tirar o paciente de um tratamento onde milhares de médicos avaliaram, reavaliaram, julgaram, se comprometeram em, ao máximo das suas capacidades, identificar um benefício ao paciente real. E é isso que eu encontrei, muita coisa que eu investiguei, que eu avaliei aqui. Esse é um tipo... O que aconteceu? Essa tecnologia, ela existe. Ela foi desenvolvida em Yale por um médico que passou por lá. É um médico formado na Unifesp, aqui em São Paulo, mas é um médico que desenvolveu uma capacidade apenas e um equipamento que é autorizado pelo FDA, que é a nossa Anvisa, apenas para medir a temperatura do cérebro, através de áreas do corpo que foi identificado que tem uma proximidade nessa temperatura. E para que isso serviria? Para identificar de forma mais fidedigna uma hipotermia, uma hipertermia. Você saber exatamente a temperatura dentro do corpo vai lhe dar a capacidade de pacientes que trabalham em regiões ou áreas ou em circunstâncias de muito calor. Se ele sofrer uma hipertermia, isso pode levar a danos irreversíveis, tanto do sistema neurológico como vascular. Então, você conseguir identificar a temperatura de maneira não invasiva, ou seja, através de um sensor que ficaria aqui próximo dessa região mais medial dos olhos e do nariz, ele iria identificar de forma muito apurada, muito bem delimitada, muito bem
como é que eu digo? Muito bem acurada a temperatura de dentro do corpo e principalmente do cérebro. Então, para você identificar o tratamento de hipotermias, hipertermias, quem trabalha em ritmo físico muito intenso, então é importante para identificar pequenas variações de temperatura para ovulação ou até mesmo pacientes iniciando um processo infeccioso. Isso existe. Mas você dizer de forma muito obscura, nessa cantilena de que o paciente vai se beneficiar de algo que eu não posso dizer o que é, que eu não posso mostrar meus estudos, que eu não posso publicar em nenhuma revista, porque todo mundo está contra mim, que quero trazer apenas o bem por uma mera bagatela de 200, 300, 500 mil dólares, não me parece algo genuíno, nem no seu intuito, nem na sua forma, nem no seu conteúdo. Então esse médico ele já teve contra eles diversas notas das principais sociedades de neurologia, de neurocirurgia, dizendo que não há nenhuma evidência de que ele não consegue comprovar que o que ele está fazendo e prometendo existe, de que se ele descobriu a cura não só de câncer, mas Alzheimer, Parkinson, que são doenças terríveis, ele guarda para si a custos altíssimos e não se dá o trabalho de publicar numa revista para que pelo menos as pessoas saibam que isso existe e possam lhe procurar. Isso tudo me parece muito suspeito demais para entregar pelo menos a vida dos meus pacientes, a quem eu me dedico, para qualquer que seja a esperança, porque se ele tiver algo maior do que o que nós conseguimos entregar hoje como sociedade de urologia, como especialistas em uro-oncologia, seria meu dever abdicar de qualquer privilégio cirúrgico, oncológico no tratamento dos meus pacientes e referenciar ele para o especialista que poderia lhe dar a cura completa de doenças que nós, na nossa humilde ciência, julgamos incuráveis. E a dor dessa palavra, não só o câncer, mas o incurável, o intratável, ela vai modificar na alma dessas pessoas qualquer instinto de sobrevivência e nada vai valer mais para essas pessoas do que a cura. Não importa quantos imóveis, quanto de dinheiro, e isso deixa elas muito suscetíveis ao charlatanismo. Não que eu esteja dizendo que esta pessoa e esse tratamento é charlatanismo. Antes de ter evidências disso, o que a gente pode dizer aos pacientes é que tomem muito cuidado e pesquisem muito. Não se deixem levar pelo desespero, pela ansiedade da cura, que é extremamente justificável, é compreensível mesmo para aqueles que nunca passaram por isso. Então é importante ter cuidado, é importante pesquisar, se assegurar de quem está ao seu lado. Isso sim é importante na busca da cura e dos tratamentos, principalmente das doenças oncológicas, no meu ramo pelo menos. Eu espero ter podido ajudar, dando pelo menos a minha perspectiva disso que está acontecendo, e isso me chamou muito a atenção. Então, espero que tenha sido de alguma utilidade esse vídeo, para dar a minha perspectiva sobre um assunto tão delicado. Até uma próxima oportunidade e fiquem bem.